E agora chegou a hora da gente chamar o nosso primeiro entrevistado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto mundial. Renan Silva, gestor da Blue Matrix Asset. Cadê o Renan? Ele já vai aparecer aí na nossa tela. Oi, Renan, muito obrigado, viu, por participar mais uma vez aqui do Closing. A gente está falando um pouco aqui sobre essa questão do comportamento do dólar, né, das bolsas de uma forma geral. E eu queria começar a fazer uma pergunta para você em relação às taxas de juros dos Estados Unidos. O que você tem percebido em relação ao quanto isso está afetando as decisões da política econômica brasileira? Se existe uma preocupação real de que essas últimas decisões podem desencadear uma crise financeira? Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Mas eu tenho visto, né, que realmente, bom, primeiro o discurso, né, o FONC, né, endureceu, né, o discurso com relação à possibilidade, né, da taxa de juros nos Estados Unidos permanecer em patamares elevados por mais tempo, e isso realmente traz novamente a preocupação quanto ao fenômeno, né, da marcação a mercado dos estoques de títulos, principalmente dos bancos regionais. Então, nós sabemos ali que em março, né, tivemos ali o princípio, né, o princípio de uma ameaça, de uma crise ali, com um certo contágio nos bancos regionais. Hoje, né, os saques são muito velozes, né, porque hoje não temos mais agência, né, da agência no próprio no app, né, no celular. Então fica muito volátil e muito difícil fazer o controle, por exemplo, dessa liquidez. E no caso, os estoques lá não tem a prerrogativa, como tem aqui no Brasil, por exemplo, de você colocar títulos até o vencimento, né? Então você não tem como gerir essa história, fica tudo marcado a mercado. Então, na medida que vai perdurando, né, que os juros vão ficando nesse patamar, quer dizer, quando chegar, né, lá em março de 2024, por exemplo, esses acordos, né, com alguns bancos regionais ali podem ser revistos e, de novo, pode aparecer novos prejuízos advindos da marcação. Então, na verdade, a consequência, né, a sequência do que a gente já viu ali em março. Esse é um problema que não foi resolvido, muito pelo contrário, né? Ele piorou a situação porque nós tivemos a elevação da taxa de juros, mesmo que passamos ali por uma pausa, né? Mas agora tem a perspectiva de que possa até, inclusive, termos uma nova elevação lá por parte do Federal Reserve lá dos Estados Unidos, né? Perfeito. Nós temos, por exemplo, o T10 neste momento um pouco abaixo dos patamares que víamos ontem, 4,58% de yield, de rentabilidade, mas ainda é bastante alto. Estou falando de T10, é o título de dívida dos Estados Unidos para 10 anos. Então, basicamente, o papo aí da renda fixa mundial. A gente sempre olha para T10 para identificar algum movimento um pouco mais incisivo em relação ao receio do mercado financeiro. 4,58 de yield, de rentabilidade. Nós temos o CME Group indicando para a próxima reunião, pelo menos pela ferramenta do FedWatch, que compila algumas das expectativas do mercado, mais de 80% de probabilidade de uma manutenção dos juros. Então, onde que está este problema, Renan? Eu quero só entender um pouco. O mercado está com receio de novos aumentos de juros nos Estados Unidos, que era uma discussão até algumas semanas atrás, se a gente teria ou não novos 25 pontos base adicionados a essa taxa de juros até o final deste 2023. O pessoal estava tentando identificar qual reunião teríamos este aumento, mas que teríamos um aumento era uma possibilidade já computada pelo mercado. Nós temos, por exemplo, aquele gráfico de pontos que é apresentado pelo Jerome Powell, indicando que 12 dos dirigentes ainda acreditam na necessidade de um novo aumento de 25 pontos base. O receio está aí em um novo aumento dos juros ou o receio está lá na frente com a permanência desses juros altos por um maior período de tempo? Juros restritivos por um maior período de tempo. Onde que está esse receio? Nós temos as taxas aqui em patamares que não víamos há, sei lá, 10 anos. Eu vou chutar um número aqui, mas eu acho que é mais ou menos isso.
É exagero do mercado ou o senhor também vê esse risco todo no que pode acontecer entre 2023 e 2024? Não, olha, eu acho que é um risco assim, real, né? Se a gente colocar ali na ponta do lápis, ali no stress test, eu acho que, na verdade, a preocupação quanto às duas coisas, né? Tanto a elevação, a possibilidade de elevação, né, de mais 0,25 basis points, e também a permanência desse patamar por um tempo mais, né, por um tempo mais longo. Né? Isso iria gerando ali alguma deterioração dos estoques ali dos bancos, e eu acho que a preocupação está nisso. Eu não vejo o exagero. A questão toda é que a gente não pode esquecer do tamanho do quantitative easing que nós tivemos. Né? Foi um quantitative easing jamais visto. Esse fenômeno vem acontecendo desde 2008. Então eu acho que a grande preocupação, na verdade, é com o chamado efeito Cantillon, né? Você tem ali um pires, né? Você coloca o mel no pires, aí ele fica concentrado ali no meio, né? Ele fica retido ali no meio, né? Aí você pinga mais uma gotinha de mel, ela vaza, só que né? Ele sobe ali para o resto do pires, mas não de uma forma homogênea, né? Ele vai ali por um lado, e aí o outro lado acha que está tudo bem, né? Ok, mas aí você vai, daqui a pouco você tem um contágio geral e o mel vaza para o resto do pires, entendeu? Então é difícil imaginar que todo aquele quantitative easing foi equacionado apenas nesses 2 anos que passaram. Então há sim um receio de que será que essa taxa de juros é o suficiente para manter o mel ali no centro do pires, no fundo do pires, ou ele vai vazar para o restante. Então, essa dificuldade de mensurar isso diante de um evento jamais visto é que eu acho mais complicado. Então, não me espanta realmente, né, imaginar uma alta adicional. A economia ela está resiliente, né, apesar que hoje saiu dados um pouco mais favoráveis, né, mas eu diria que marginalmente mais favorável. Mas a questão é que a gente tem os Estados Unidos crescendo, o emprego forte, e consequentemente, mesmo que você tenha um salário real menor, mas você tem você tem o salário, você tem a renda, e consequentemente você tem a manutenção do consumo. Não esquecendo também que agora a gente está com novas ameaças, né? Por exemplo, de novo a ameaça sobre o preço do combustível, né? Com também a questão da proibição da exportação de gasolina e diesel por parte da Rússia. Então são movimentos ali que eu diria inflacionistas, né? Então é uma guerra que ainda não se venceu. Então de um lado você tem ainda né, que eu diria esse mel represado, você tem um quantitative easing ali, né, pressionando, você tem essas incertezas. A China, em algum momento, a China vai registrar a inflação, porque tá bom, tivemos ali um lockdown, saiu do lockdown e você tem uma baixa atividade, aí você ainda não teve a inflação, mas também com os estímulos que estão sendo feitos, né, tentando atenuar os problemas do setor imobiliário, então pode ser que também a gente tenha algum problema também ali da China. São muitas incógnitas e me parece certo que os juros vão ficar altos por um bom tempo. Maravilha. Alex André, eu perguntei se era exagero lá fora, talvez não. Aqui nós temos os juros também apertando um pouco o passo, os últimos dias foram ruins pra caramba, ontem até demos uma boa recuperada. A gente está internalizando um pouco deste movimento, é o receio geral da economia dos Estados Unidos, dá para interpretar como um certo exagero do que vem acontecendo aí com a Bolsa nos últimos dias? É difícil, na minha opinião. Tá, primeiramente, Renan, prazerzaço falar contigo. Um abraço para todo mundo da Blumetrics. Mas vamos lá, em relação acho que ao cenário macro aqui, o Gabriel, eu vejo uma pergunta já para o Renan, né, que já vou deixar a pergunta para ele, é o seguinte:
em relação à sensibilidade, você está falando de exagero, né? Aí a gente começa a trazer cenários de sensibilidade aqui. Você acredita, Renan, já nesse diferencial, né, de juros Brasil e Estados Unidos, né? Ou seja, será que realmente o pace, né, seja, redução de juros aqui no Brasil, devido lá, né, ou seja, a Treasury batendo recorde, claro que aqui é diferente, hoje está diferente, né, as DIs batendo as mínimas aqui, mas olhando a fotografia de ontem lá para trás, né? Você acredita que isso pode atrapalhar um pouquinho à frente, ou você acredita que hoje, depois do relatório, né, de inflação, enfim, depois da reunião do Campos Neto, será que realmente alguma coisa mudou de uma forma material para realmente a Bolsa reagir hoje e isso daqui para frente ser um pouco mais diferente do que foi nos dias anteriores, ô Renan, em termos de sensibilidade? Sim, eu acho que essa redução aqui da taxa de juros, a redução do spread, na verdade, pode atrapalhar, acho que já vem atrapalhando, né? A Bolsa vem sofrendo com as saídas, né, do capital estrangeiro, isso é muito claro, até mesmo do institucional também, né, da Bolsa. Hoje foi um dia um pouco atípico, a gente tem ali uma correção, né, por vezes testando ali os suportes, mas você vê que nós temos uma alta com um volume bem ruim, né? Um volume bem pífio, estamos fechando o mercado com volume baixo. Então é uma alta de pouca consistência, talvez afetado positivamente pelo encontro, né, do Campos Neto com o Lula, com o Haddad, conversas com o Haddad, ele atenuando ali possíveis conflitos ali e trazendo um aspecto de boa convivência. Ao mesmo tempo, quer dizer, o gestor lá de fora, ele também olha a questão do risco do Brasil também pelo lado fiscal, né? Então, é uma conjunção de fatores. E desse lado fiscal, não precisa nem ir muito longe. Isso foi pontuado, ficou muito claro que persiste essa preocupação lá na ata do Copom, ok? E também nós, economistas também, e economistas, os agentes de mercado, também tem uma certa preocupação, porque basta olhar o resultado do Tesouro acumulado aí no ano, que mostra que tivemos uma arrecadação menor, aí na ordem de 4,9% e aumento das despesas do governo na ordem de 36%. Então, na medida que se equacionou a questão do arcabouço fiscal, então parece que o governo abriu a torneira, vamos dizer assim, em termos de gasto público. E isso está refletido na fala do Roberto Campos, né, apesar que parece que ele está num tom meio que, né, eu sou muito técnico, não tenho muito o que fazer, olha os números que estão sendo apresentados. Mas, como vocês temos ali já o Galípolo e tudo mais, já tem um caminho meio que certo, né, sobre essa questão, então acho que não valeria a pena continuar esses embates improdutivos. Mas eu diria que atrapalha sim essa questão do fluxo. Eu acho que há uma inversão do fluxo em busca desses treasuries com taxas bastante atrativas, e ainda podemos ter um pouco mais de prêmio lá nos Estados Unidos, como a gente comentou ali, né, na pergunta passada, né? Maravilha, só trazendo uma atualização aqui, Alex André, nós mencionávamos sobre curva no Brasil, dos juros, eu tenho os dados dos DIs aqui, nós temos um movimento corretivo para os DIs negociados até 2033, com um pouco mais de pressão, baixista, para estes DIs mais longos, 2028, 2029 e 2031. Mas não chega aqueles 2,6% que vimos alguns dias atrás. Então 0,4, 0,7, 0,77, 0,68 para os DIs aí de 2028, 2029, 2030 até 2033. É quem perde um pouquinho menos, 0,42% de queda, viu, Alex André? Então temos basicamente esse cenário aí para os juros aqui no Brasil. Por enquanto, dólar no 0 a 0, o Ibovespa 1,17% de alta. Chegou lá nos 115.900 pontos e agora retoma para a última máxima dos 115.665, viu, Alexandre? Então temos um movimento interessante nesse finalzinho de negociações, falta pouco tempo para o mercado fechar, menos de 15 minutinhos aí, então no finalzinho parece que a gente não perdeu a força, né? A gente conseguiu manter este alto patamar do Ibovespa, mesmo que não próximo ali das suas máximas do dia. Exatamente, Gabriel. Deixa eu só trazer um comentário aqui em relação
a Bolsa, nós estávamos falando muito sobre as movimentações daí, e o Renan aqui com a gente, ele trouxe um comentário bem interessante em relação à liquidez, né? A gente está com uma liquidez muito baixa aqui da Bolsa. Eu queria trazer, Renan, você trouxe alguns comentários sobre isso, né? Ou seja, em relação a toda a questão macro, mas o que de fato você acredita que pode destravar esse trigger aqui, né? Ou seja, em relação a fluxo, né? Porque olhando os dados de fluxo, nós vimos o gringo entrando lá atrás, depois o gringo saindo, e gringo corresponde a uma grande parte de fluxo por aqui. O que preocupa, né? Realmente, será que é um ponto de vista? Quando a gente olha o Brasil, né? Acho que o Brasil ele tem um grande catalisador por commodities, né? O petróleo até que vem despontando, né? As commodities agrícolas acho que bem disperso em relação a esse ponto, junto com o minério de ferro, que tem um ponto de vista de vale, mas fazendo um agregado atual, o que você consideraria como um catalisador em relação a fluxo aqui no Brasil para equities? 13 bilhões, tá, de negociação. Só para trazer esse dado aqui, está bem baixo mesmo. Muito baixo, Isso é preocupante. Olha, eu não tenho dúvida, sabe, Alex, que passa pelo fiscal, tá? Porque a política monetária, ela é meio que está dada, né? Você tem ali, né, uma política monetária, monetarismo puro, né? Puro sangue, a gente vê ali o esforço de cumprimento da meta. Hoje o Banco Central é independente, apesar, né, mesmo tendo certos ruídos e tal, mas a gente vê ali que operacionalmente funcionando a contento. Agora, eu acho que toda realmente a desconfiança acaba vindo, a política monetária por si só não resolve os problemas, né? Sozinhos não resolve. Você precisa de ter ações complementares advindas da política fiscal. E o governo, nesse ponto, ele tem sido pouco contundente, né? Com ações nesse sentido. Eles estão desesperadamente buscando ali algumas fontes de arrecadação, mas aí se fala em taxação, por exemplo, dos super ricos, dos fundos exclusivos. Isso representa muito pouco, tá? Em termos de aumento da arrecadação. Então, aquela questão, né? A dificuldade de você zerar o déficit em 2024 continua, ela persiste. Então, eu acho que é isso que tira o fôlego dos investidores, que perdem aquela sensibilidade de longo prazo, né? Quer dizer, o que eu vou encontrar lá na frente. Ao mesmo tempo, o receio de uma interrupção do ciclo de queda dos juros ali antes do tempo em 2024. Né? Então, aquela perspectiva de termos uma taxa de juros, uma taxa Selic abaixo de 2 dígitos, começa a ficar distante pelo cenário internacional também, mas por esse cenário aqui interno de política fiscal. E isso acaba refletindo também nesse ânimo, né, de bolsa, a pouca propensão, né, a comprar bolsa nesse sentido. O institucional, pouco motivado por causa da taxa de juros também, porque, né, se você tem uma meta para bater uma meta atuarial, a meta está dada ali nas NTNBs, por exemplo, então não há uma motivação para você ir para a bolsa, a não ser que você realmente tivesse um equilíbrio, né, melhor fiscal, pelo menos uma sinalização, um ponto de inflexão, né, para que você garanta ali o ciclo completo da taxa de juros dentro do esperado, pelo menos ali botar o pezinho ali em um dígito, para daí você ter esse ânimo. Maravilha, Renan. Gostaria de agradecer imensamente a participação aqui no nosso fechamento de mercado. Muito obrigado mesmo por trazer essa opinião, essa avaliação. Cenário estrangeiro, cenário aqui para o Brasil, seja sempre muito bem-vindo. Tá, igualmente, eu que agradeço. Obrigado, vocês. Renan. Um abraço aí, até a próxima. Um abraço, Alex, um abraço, Gabriel. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Renan.